Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui para o NEAF eu aprendi mais essa de hoje é sobre Idade Média. Basicamente, né, toda prova de história ou todo vestibular ou qualquer concurso, né, ou até um texto sobre atualidades, ou um texto sobre religião, ou um texto sobre qualquer coisa, costumes, cotidiano, praticamente tudo que a gente tem na nossa vida hoje tem uma influência grandiosíssima da Idade Média. A Idade Média, né, ela vem no final, né, da era, como é que eu posso dizer? Ela vem como a grande era da existência humana, para dizer assim, puxando um pouco o saco, puxando a sardinha para esse assunto, né? Tem pessoas que odeiam a Idade Média, mas tem pessoas que adoram estudar a Idade Média. Então, de uma forma geral, eu passo para você uma opinião minha. E estudar a Idade Média é sensacional. É muito importante para você entender, por exemplo, vários sentidos religiosos, alimentícios, econômicos, culturais, musicais e por aí vai. A Idade Média, ela é um assunto tão grandioso porque ela durou aproximadamente 1000 anos. E ela é tão grandiosa em todos os sentidos que é importantíssimo você estudar, você entender, você fazer com que isso apareça na sua vida de uma forma legal. Então, essa aula ela é extremamente básica, ela é extremamente curta, mas é o início, né? É a ideia de intuito, né, de você começar a pesquisar mais sobre a Idade Média. Há muitos autores legais, o Le Goff, por exemplo, Jacques Le Goff, um grande historiador, que fala sobre a Idade Média, Fernando Bradel e por aí vai, né? Eu não vou ficar falando sobre historiadores aqui, que é uma coisa até desagradável, porque não gosta, mas Idade Média é muito importante. E espero que essa aula seja muito proveitosa para você. E o que é a Idade Média? Foi um período da história entre os séculos 5 e 15, ou seja, durou 1000 anos aproximadamente. Então, é um estudo, porque existia a Era Clássica, os gregos, os romanos, depois vem a Era Moderna, ou seja, entre as duas, esse termo foi cunhado no século XIX. Quem morava na Idade Média não falava, estou vivendo na Idade Média. Não. Isso vai acontecer assim, ó, de um lado aqui você tem a Era Clássica, a Antiguidade, e depois você pula a Idade Média e vem para a Era Moderna, onde foi cunhado o nome. Ou seja, entre esses dois tem uma Idade Média, ou seja, por isso foi criado esse termo. Então, de uma forma geral, esse nome não existia na época, então é um termo, né, que nós temos hoje apenas. Qual é o contexto histórico da Idade Média? O início da Idade Média acontece com o fim do Império Romano do Ocidente, né? E ela termina com o início da Era Moderna. Então tem várias formas de explicar o fim do Império Romano e o começo da Idade Média de uma forma geral. Você vai pegar, por exemplo, os romanos, quando eles criaram o seu Império Romano, né? Eles pararam de expandir os seus domínios. Então, com isso, não havendo tantas guerras, não tem mais acúmulo de escravos. E os romanos detestavam fazer serviços práticos, né? Então eles pegavam os escravos. Como tem poucos escravos, o negócio não tem mais trabalho, pessoas para trabalhar. Então, de uma forma geral, esse é o quente, né? A grande característica do fim do Império Romano. Mas tem outros também. Acontece, por exemplo, a invasão, se eu posso dizer isso, ou aparição, né, da galera lá do norte, ou seja, os bárbaros, né? Eles começam a se infiltrar, tanto é que o Reino Franco é um reino bárbaro, que eu vou falar daqui a pouquinho. E tem também um senhor cabeludo que veio para arrebentar com tudo com o Império Romano, que é um tal de Jesus Cristo aí que abalou as paradas de sucesso na época. Porque ele chegou e falou, só existe um Deus, porque na era romana existiam vários deuses. Só existe um Deus e vocês têm que parar com essa mania de acabar com o povo. Vamos pensar o quê? Vamos pensar no bem ao próximo, né? No amor ao próximo. Grande mensagem cristã, né? Principalmente de Jesus Cristo. Na Igreja Católica aumentou o negócio, institucionalizou a ideia. Mas, de uma forma geral, o contexto histórico da Idade Média vem com o final do Império Romano e depois com o fim da Idade Média, né, vai acontecer a Era Moderna, ou seja, a urbanização, o mercantilismo, né, as grandes navegações e por aí vai. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas é só para você tentar entender esse meandro que acontece na Idade Média no seu sentido histórico. O poder da igreja. Eu vou falar de várias relações aqui da Idade Média e tal, falando de cada característica de uma forma básica, mas
A parte cultural mais importante da Idade Média, com certeza, é o poder da igreja, que é onde aparece o cristianismo, né, transformado em religião em 391. A Igreja Católica ela vai adquirir fortunas em muitos territórios, vai ter um poder enorme. Os sacerdotes, né, a elite intelectualizada, eles vão monopolizar o conhecimento, ou seja, não vai haver livros para a galera. E a Inquisição, né, vai ser a ideia de violência e morte. Então, o poder da igreja, ela vai criar uma concepção cultural, uma concepção social na sociedade, na onde a ideia vai vir só de Deus acima de tudo e a vida terrena que se dane, de uma forma geral. As pessoas vão acabar tendo uma vida em média de 30, 40 anos, ter uma vida muito ruim, tanto é que vai aparecer a peste negra, né? Porque não tinha, por exemplo, esgoto, né? Tratamento de água e tal. Uma coisa maluca, né? E a pulga do rato vai proporcionar isso, né? A peste negra não foi uma maldição, como algumas pessoas falavam na época, né? Ou falam até hoje. Foi por causa da pulga do rato e porque a galera não tinha uma higiene muito grande, não tinha um sabonete, por exemplo. Mas o poder da igreja é importante para você entender como a mentalidade cultural dessa época ela é determinada pela a ideia de Deus, né? E a igreja ela vai institucionalizar isso, ela vai usar isso, ela vai transformar, racionalizar essa ideia, usando artifícios, por exemplo, lá da cultura pagã dos nórdicos, por exemplo, por causa das suas invasões bárbaras, vamos dizer assim, ou migrações, né? Porque algumas pode-se dizer uma contrariedade com o termo, porque invasão é você chegar a invadir, agora migração é você vir e morar. Então o Reino Franco é um exemplo de migração. E a igreja ela vai proporcionar uma forma assim como se fosse um medo nas pessoas. Tanto é que algumas igrejas góticas elas dão sempre aquela ideia de pontiagudos, né, para o céu, com a sua estrutura arquitetônica. Então a ideia é sempre para o céu e a vida terrena deixando de lado. Então quem era contra, tanto é que a Inquisição vai vir e vai arrebentar com tudo, né? Vai chegar, vai matar pessoas. No Brasil também teve a Inquisição na era da colonização, quando o Brasil era colônia de Portugal, também teve Inquisição aqui. Então o poder da igreja ela é importante para se entender a Idade Média, é importante para se entender a história da humanidade, mas ela não foi tão bonita assim, né? Então a história ela prova isso. Teve também na Idade Média o Império Árabe, né? Onde o islamismo ele vai unir tribos, ele vai fazer com que as tribos de várias religiões se unam através de um ideal religioso. Maomé ele vai ser o grande símbolo islâmico, na onde ele vai ser um pensador, vai ser um grande Jesus Cristo, vai ser a ideia de Messias, quase igualzinho a Jesus Cristo, assim, de uma forma geral. E o Deus que é Jesus Cristo, isso aqui é muito importante para algumas pessoas não sabem. O Deus que o cristão acredita é o mesmo Deus que o islâmico também acredita. A diferença é que a doutrina religiosa islâmica, ela segue vários preceitos diferentes de preceitos religiosos cristãos. É só essa a diferença. Algumas pessoas acham que o Deus islâmico é outro. Não, o Deus é o mesmo. Só que Jesus Cristo não é o profeta islâmico, quem é o profeta é Maomé, ele não é nesse sentido que você tem que entender, tudo bem? Vai aparecer com a morte do Maomé os califas, onde vai haver um poder político e militar, né? E eles vão distribuir isso, como você pode ver na foto aí, é uma imagem clássica, né? Dos califas lá do Império Romano. Só que no século XIII vai aparecer o enfraquecimento, né, por várias questões, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é muito importante deixar claro que o Império Romano também ele vai aparecer muito forte disso, tanto é que as cruzadas é proporcionado também por causa disso. O Reino Franco, que eu já falei, né, ele vai acontecer que é um reino bárbaro, de várias migrações bárbaras que vão acontecer durante a Idade Média, né. O Reino Franco ele é o único que vai se institucionalizar, ele vai ficar aqui na parada europeia, né, na região da Europa, e ele vai ficar, eles vão dominar a região da Gália, né, que é uma região da França, que pega quase toda a França ali, né, e com o Clovis, né, na era merovingia, se eu não estou enganado, vai haver uma união cristã, ele vai ser batizado e tal, mas o Império Carolíngio de Carlos Magno vai ser o auge da parada. Por quê? Porque o cara, ele criou, para mais ou menos falando, a ideia de Europa, né, então ele vai unir com o seu império essa ideia. O Reino Franco também é muito detalhado, é muito legal saber, né, porque é a união bárbara com a união cristã, e isso vai possibilitar uma gama de características que existem até hoje na Europa e no mundo de uma forma geral. Feudalismo, ele é um termo que está dentro da Idade Média, né? E o que é um feudalismo? É um sistema político, econômico e social da Europa medieval.
Ou seja, vai proporcionar uma ideia de caracterizar o que é a Idade Média, né? Você pode ver que era uma sociedade imóvel, existia o clero, depois os nobres e os servos, ou seja, é imóvel, essas pessoas nascem assim e morrem assim. Os nobres, eles podem ser guerreiros, né? Só que eles também podem ser religiosos. Agora, os servos vão ficar nessa parada para sempre, ou seja, é uma sociedade imóvel. Sucerano e vassalo, né? O sucerano, ele é o dono das terras, e o vassalo, ele é o trabalhador. O sucerano, ele dá as terras para o trabalhador trabalhar, só que ele também dá uma proteção, e assim ele tem o seu lucro com a produção. Então, é uma via de mão dupla, né? Um ajuda o outro de uma forma geral. É lógico que existe uma hierarquia dentro desse sistema, mas sucerania e vassalagem quer dizer isso. Um trabalha na terra do outro e o outro dá a proteção para um. É mais ou menos isso. Uma coisa bem básica que eu vou falar. Tem umas explicações bem mais complexas sobre isso, que é bem legal, mas de uma forma geral é isso. E o fim, né, vai aparecer no século XIII, aproximadamente, né? Essas datas são sempre aproximadas. O mercantilismo, que é a primeira fase do capitalismo. As cruzadas, né, são expedições comandadas pela Igreja Católica. Os motivos: reconquistar a Terra Santa de Jerusalém, que estava nas mãos dos islâmicos, né, do reino islâmico, estabelecer comércio com o Oriente e conter o aumento populacional. É lógico que durante o final da segunda fase, vamos dizer assim, segunda parte da Idade Média, vai aparecer uma população muito grande, né? As plantações vão melhorar e tal, então vai crescer muita gente, tem gente que vai estar passando fome, então a igreja vai usar isso também. Houve 8 cruzadas, né? 8 avanços, vamos dizer assim. E vai acontecer durante tudo isso, né, a reabertura do Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo estava fechado, os árabes travavam ali, então tinha que dar a volta pela África, né? E nisso aconteceu o quê? Descobrimento do Brasil, descobrimento entre aspas, né? Que já tinha uma ideia de que já existia terras por aqui. Então, as cruzadas, ela é muito importante para você entender essa ação religiosa, né, por toda a Europa. Resumo da aula de hoje. O que é a Idade Média? Foi um período histórico do século V ao XV, né? Contexto histórico, né, é o fim do Império Romano e o início da Era Moderna. A dominação vai ser cultural, social, ideológica, por causa do poder da igreja, onde Deus está acima de tudo e a vida terrena é subjugada, vamos dizer assim, pela igreja. O Império Árabe é importante por causa de Maomé e dos califas, né, principalmente por causa de Maomé, grande profeta islâmico. O Reino Franco é a união cristã com os bárbaros, né, os pagãos, vamos dizer assim. O termo pagão vem dessa época, né, que hoje falar pagão é meio de cair em desuso, vamos dizer assim, porque não vou ficar entrando nesse detalhe, mas é meio estranho falar um pagão hoje, mas ele vem dessa época. O feudalismo é uma estrutura política, social e econômica, né? Social, econômica, cultural também, onde reflete toda a sociedade dentro da Idade Média. E as cruzadas são expedições comandadas pela Igreja Católica para resolver vários problemas, como, por exemplo, pegar até Jerusalém de volta, que estava na mão dos árabes, né? Ou conter o aumento da populacional, porque tinha muita gente que nasceu, acumulou, vamos dizer assim, e a galera, vamos supor, você tem as suas terras e tem o seu primeiro filho, primogênito, e ele vai ser o herdeiro disso. Os outros filhos não vão herdar nada, então vão ficar perambulando por aí. Então a Idade Média tinha muito isso. Então a igreja vai usar isso também para chamar essa galera para lutar por Deus, vamos dizer assim. Essa aula de hoje espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, e qualquer dúvida você pode perguntar pelo canal do YouTube, e pesquise mais, corra atrás. Idade Média é sensacional, há muitas informações, muitas coisas que você pode fazer a relação daquela época com hoje, e é importante para provas e vestibulares. Espero que você tenha gostado, até a próxima.